Nesses anos todos trabalhando na internet, há 9 anos já, eu descobri uma coisa e eu vim compartilhar com você hoje. Não importa o que você faça, quando você produz conteúdo, as pessoas sempre vão te criticar. Não importa o que você faça. Então comigo foi assim. Quando eu comecei a minha jornada na internet, eu era coach de emagrecimento e eu falava sobre a dieta low carb, paleo e low carb. E aí as pessoas me criticavam porque eu não era nutricionista, então eu não poderia falar dessas dietas, porque afinal de contas eu não era nutricionista. Eu não poderia falar também das pessoas treinarem, porque eu não era personal trainer. E daí virei coach de inteligência emocional e fiquei num campo meio neutro. E aí as pessoas começaram a me criticar menos. Mas aí eu pulei para uma outra área, que foi a área da lei da atração. As pessoas começaram a me criticar porque eu falava sobre manifestar uma pessoa específica. E caíam de pau em cima de mim por causa disso. Ah, porque isso é errado, isso é contra as leis de Deus, você está ferindo o livre-arbítrio. E eu estava sempre me explicando para as pessoas que não tinha nada a ver e não sei mais o quê. E aí, conforme eu fui mudando, expandindo minha consciência, melhorando um pouco mais a minha capacidade de compreensão de certas coisas, quando eu me tornei terapeuta, as pessoas com as quais eu trabalhava lá fora, nos grupos do Facebook, começaram a me criticar porque eu era terapeuta e manifestação não tinha nada a ver com terapia. Então eu não poderia usar hipnose para manifestação e ajudar as pessoas a curar as feridas emocionais porque estava errado. Então todos os coaches caíram de pau em cima de mim porque eu estava colocando terapia no meio da manifestação. Então, quando eu estava falando sobre relacionamentos, que eu ainda falo, né? E mesmo não sendo casada, como algumas pessoas dizem aí, você não é casada. Como que você pode falar sobre relacionamento, sobre feridas emocionais nos relacionamentos, se você não é casada? Isso tá errado. Que se a gente fosse parar para pensar assim, né? Então, aquele dentista que nunca arrancou um dente também não pode ser dentista. Aquele ginecologista que nunca deu à luz a ninguém também não poderia ser ginecologista ou obstetra. E por aí vai. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí as pessoas falam assim, ah, mas como que você pode falar sobre relacionamento se você não tem nenhum resultado nessa área? Bem, eu tenho muito resultado nessa área sim, inclusive o que eu ajudo as pessoas é justamente sair de um relacionamento ruim, como eu saí, e mudar a vida através de aprender a se amar, aprender a se desenvolver como pessoa, para sair desse ciclo de um relacionamento tóxico, né? E o que acontece é que depois de falar sobre isso tudo e tudo mais, eu comecei a despertar mais a minha espiritualidade, porque eu comecei a falar sobre energia feminina, justamente porque eu estava aplicando isso na minha vida, energia feminina. E foi daí que surgiu a minha conexão maior com Deus. E eu reparei uma coisa, a gente não precisa agradar a ninguém nessa vida. Sempre haverão críticas, sempre haverão pessoas te batendo quando você resolve fazer algo. Sempre que você der a sua cara a tapa, que você decidir fazer qualquer coisa diferente, sempre vão vir pessoas, vão te apontar o dedo, sempre as pessoas vão te criticar, não importa o que você faça. A única coisa que eu tenho intenção hoje em dia é de agradar a Deus, mais ninguém. Então, na época que eu era da lei da atração, que eu ajudava pessoas a manifestar a pessoa específica, isso não foi uma boa coisa para mim, porque eu entendi que a gente não deveria manifestar, por exemplo, uma pessoa casada. E eu sofri consequências por ajudar as pessoas a manifestar alguém casado. Eu sofri essas consequências, porque Deus me mostrou que isso estava muito errado. E um ano e pouco atrás eu decidi abrir sobre isso no meu grupo que eu tinha de manifestação de pessoa específica. E as pessoas saíram do grupo, algumas pessoas me criticaram, pararam de me seguir. E eu também continuei com esse pensamento de desenvolver aquilo que eu precisava, e eu comecei a verificar que dependente emocional acabava se prejudicando nesse negócio de querer trazer uma pessoa de volta. Principalmente se a pessoa tivesse um apego ansioso, que era o que a maioria tinha. Eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa que é uma terapeuta muito famosa lá fora, e ela falou sobre isso. Eu falei, bingo, é isso. Isso não é normal. Eu mesma fiquei um tempão manifestando uma pessoa específica e isso era muito ruim. Isso acontecia porque eu tinha apego ansioso, eu me curei, agora eu tenho um apego seguro. Mas tudo isso, gente, na verdade, no final das contas, no frigir dos ovos, eu aprendi uma coisa mais importante de todas, que no tempo que eu era da lei da atração, eu era uma pessoa que me achava autossuficiente. Por quê? Porque as pessoas que são manifestadores conscientes se acham autossuficientes, acham que tudo acontece na vida deles porque eles querem. Então, quando eu falei nos meus vídeos de que eu agora estava seguindo a vontade de Deus, eu fui muito criticada, mas é normal, né? Quem não sabe que os cristãos são altamente criticados? Então, eu resolvi simplesmente me posicionar como cristã. E eu não vou mudar a minha posição, porque o único ser que eu tenho que agradar é Jesus Cristo. As outras pessoas podem achar o que quiser, podem pensar o que quiser. Se quiser parar de me seguir, tudo bem.
Eu não estou aqui para agradar a todo mundo, eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento. E o que eu aprendi realmente, de verdade, é que não devemos tentar agradar aos outros, e sim, se você estiver fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você vai perceber isso porque você vai ter frutos, você vai ver que as coisas vão fluir, tudo vai dar certo, as coisas vão caminhar. Agora, se você estiver fazendo algo que é fora da vontade de Deus, Deus vai começar a te mostrar que você não está no caminho certo. E foi o que aconteceu comigo, porque um monte de coisa começou a dar errado na minha vida, quando eu estava ajudando as pessoas a fazer uma coisa que não era de acordo com a vontade de Deus. E também quando eu achava que eu era autossuficiente, que eu era Deus da minha realidade, que eu crio a minha realidade. Gente, a gente achar que a gente não é dependente de Deus é um erro muito grande, porque nós somos totalmente dependentes dele. Se não for por Deus, a gente não consegue nada. Não adianta a gente achar que é manifestador consciente, o bambambam, rei da cocada preta, reis e rainhas da cocada preta, se a gente estiver ferindo os princípios que Deus nos ensinou, através da palavra dele, através da Bíblia, através de todos os ensinamentos cristãos. Se a gente estiver pecando, se a gente estiver vivendo de uma forma completamente errada, sem se preocupar nas nossas atitudes, julgando as pessoas, criticando, mentindo, fazendo um monte de coisas, tudo ao nosso bel prazer, sem respeitar a vontade dele, vai dar errado, gente. Vai dar muito errado. Não tente achar que você é que decide tudo na tua vida. Nada na tua vida vai acontecer se não for da vontade de Deus. E se não for da vontade dele que você tenha algo, você não vai ter, ponto final. Então, quem não acredita nisso, ok, eu não estou aqui ditando regras para a sociedade, eu estou falando no que eu acredito. Isso foi algo que eu demorei muitos anos para entender, e eu achava que eu era uma pessoa conectada com Deus e eu não era. Não era o suficiente, eu achava que agradecer todo dia de manhã já era suficiente. Não era. Não era suficiente porque as minhas atitudes não estavam alinhadas com a vontade de Deus. Então, a partir de agora, eu vivo a minha vida de acordo com a vontade dele. Eu sou totalmente dependente dele. E eu deixo que ele faça a promessa dele acontecer na minha vida, no tempo dele, na hora dele, não na hora que eu quero, não na hora que eu cismo. E nem tudo que eu quero é o que ele quer. Então eu só peço todos os dias de manhã para que a minha vontade esteja alinhada com a vontade dele, porque a vontade dele é soberana na minha vida. Se você concorda comigo, se você pensa como eu, se você também acredita em Jesus Cristo como seu único Salvador, se você é totalmente dependente de Deus e não tem medo de admitir isso, comenta aqui embaixo para mim, vai fazer super sentido. Agora, se você não pensa assim, você apenas pula esse vídeo, é bem possível que você não tenha nem chegado até aqui, não vai ser igual para todo mundo, não é todo mundo que pensa assim, mas tudo bem, não tem problema não, eu tô aqui para ajudar as pessoas a curar suas feridas, a melhorar a sua espiritualidade, a sua energia feminina, de acordo com as regras daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que está na Bíblia. E se você não se identifica com isso, tá tudo bem. Existe um monte de gente aí que vai te ajudar a trazer a sua pessoa específica de volta. Mas essa pessoa não sou eu mais. Então não me peçam mais para fazer isso, porque eu não vou fazer, porque isso não é da vontade de Deus. E eu tive consequências por achar que a gente podia tudo. Acredite, a gente não pode. Até o próximo vídeo e obrigada por assistir.